Sejam todas bem-vindas, todos bem-vindos ao Universo de IA, o podcast que vai guiar sua jornada em inteligência artificial. A cada 15 dias, vamos trazer para você uma seleção das principais notícias sobre IA, além de análises e reflexões importantes sobre essa tecnologia que não para de se expandir. Lembrando que a narração deste podcast foi gerada por inteligência artificial, mas toda a curadoria do conteúdo é feita por humanos. E falando neles, hoje você vai ouvir insights poderosos de uma das maiores referências mundiais em analytics aplicado e tomada de decisão. Estou falando de Neil Hoyne, Chief Strategist da Google e autor do livro Converta Mais: Como usar dados para conquistar o coração dos clientes. Outro assunto de hoje são os riscos do AI washing. Você já ouviu falar nesse termo? E claro, não poderia faltar o nosso giro de notícias, apresentado pelo especialista em IA, Rodrigo Espínola, e a reflexão da quinzena sobre inteligência artificial. Ajuste o seu fone de ouvido e vamos começar! O que as organizações que são bem-sucedidas no uso da IA fazem de diferente? Essa foi a pergunta que inspirou a AI Session, Decida Melhor com IA. O que os grandes líderes fazem diferente? Realizada em fevereiro para marcar o lançamento da Escola de IA da Pós-PUC Paraná Digital. E quem a respondeu foi Neil Hoyne, Chief Strategist da Google e especialista em dados e comportamento humano. Durante mais de 1 hora, ele compartilhou suas experiências com os alunos da Escola de IA da Pós-PUC Paraná Digital. A seguir, você vai ouvir alguns trechos do evento que foram traduzidos por Lucas Meirelles Tsakenko. Neil Hoyne começou logo com uma provocação. As empresas realmente deveriam usar mais IA? Realmente, as pessoas dizem, olha só, qual é que é a nossa estratégia de IA? Ele fica pensando, nossa, e o que estamos fazendo com a IA? E assim que você faz isso, vai ter um problema, porque tudo que tem que terminar com IA. Será que eles fazem perguntas bem IA? Tipo, estamos utilizando a IA o suficiente? Precisamos usar mais? Sim, não, porque... porque a IA é boa. Em vez disso, eu adoro empresas que dizem, qual é a nossa estratégia enquanto empresa? Será que a gente vai chegar no mercado, criar produtos? Como é que a gente vai tratar nossos clientes? Então, é uma questão básica, fundamental para os negócios. E daí depois, como é que a IA pode nos auxiliar a chegar lá mais rápido, com menos custos? Nesse caso, você ainda está focando no seu negócio, que vai cuidar dos seus clientes. Como é que a IA consegue chegar à nossa estratégia, alavancar a nossa estratégia de maneira adequada? Responder às perguntas propostas por Neil Hoyne é fundamental para uma organização fazer bom uso da inteligência artificial. Pense que apenas usar ferramentas de IA não é mais um diferencial, pois as empresas acabam usando as mesmas, como explica Hoyne neste trecho. Se você tem todas as ferramentas, seus competidores concorrentes também têm, a próxima pergunta vai ser, como é que eu vou ter vantagem sobre eles? Qual é a minha diferença? Qual é o meu diferencial? O que faz diferente? Então, é as pessoas, é a liderança, é os fatores subjetivos que dizem, será que a gente consegue incentivar, motivar as pessoas, construir os sistemas corretos? E, geralmente eu vejo os líderes dizendo, olha só, o propósito do IA não é necessariamente nos tornar obsoletos, mais eficientes, mas é diferente. A IA é uma organização para que possa nos dar mais tempo livre. Ele contou uma história para exemplificar o verdadeiro diferencial de uma empresa. Escuta só. Eu tenho várias empresas aqui no Vale. Eu falo com os alunos de Stanford todos os dias quase e pergunto como é que tá difícil encontrar trabalho. Tenho um grande amigo que trabalha na outra costa dos Estados Unidos. Ele está numa empresa que geralmente ele consegue substituir os colaboradores júnior com IA. E eu pergunto, que está mudando no seu processo de contratação?
A gente está contratando mais pessoal de nível júnior do que antes. Peraí, calma, peraí. A gente tem tecnologia. Você não. Como é que você está fazendo isso? Não, estamos usando, com certeza. Você é o CEO dessa empresa. Eu tenho uma obrigação moral de contratar e treinar a nossa próxima geração de funcionários e colaboradores. Se eu não for fazer isso, quem é que vai fazer? Quem é que vai negociar? Quem é que vai lidar com as políticas do escritório? Ou navegar em diferentes funções? É uma obrigação para todos os líderes. A IA não é a adoção rápida de tecnologia, diz respeito à manutenção e à proteção dos investimentos que nos tornam mais humanos. Investir naquilo que nos torna humanos. Essa frase é poderosa, ainda mais se considerarmos as limitações das IAs. Neil Hoyne alertou para elas, como você pode escutar a seguir. Recomendasse um funcionário para vocês e dissesse que ele está sempre certo, 100% do tempo. Será que ele poderia, por exemplo, assumir tal tarefa? Beleza, ótimo, maravilha. Será que ele poderia assumir outra tarefa? Ótimo. Mas, se você soubesse que essa pessoa estivesse certa apenas 50% ou 60% das vezes, é difícil, na verdade. Você pode questionar sua metodologia, ou você pode discordar dele ou dela o tempo todo, ou dizer que, por exemplo, meus colaboradores, competidores têm o mesmo robô, então eu vou fazer diferente. Então, eu vejo um equilíbrio, tem que ter um equilíbrio. Vários currículos são bem pesados, no sentido de aprender sobre as ferramentas de IA. E eu pergunto, onde é que está o pensamento crítico? Onde é que estão as fraquezas da IA? Será que elas vão ser aceitas pelo mercado? Os resultados, na verdade. Não podemos perder essas habilidades. Infelizmente, eu vejo várias boas habilidades sendo perdidas para as próximas gerações. Hoyne também levou um estudo interessante sobre a realidade dos projetos de IA nas organizações. Ouça o que ele destacou desse estudo. Tem um estudo diferente que saiu recentemente, em outubro, as confissões de CEO. O que os CEOs pensam, mas não querem dar o seu nome? Assinar embaixo. Tem vários projetos de IA, por exemplo, que são feitos só para satisfazer investidores. Ok, beleza, podemos fazer. Tem comentários que dizem: a gente está anunciando cortes de trabalhos porque é a maneira mais fácil de dizer aos investidores, falar aos investidores que outros investimentos estão sendo feitos. E outros estão dizendo que estão eliminando várias divisões, vários departamentos só para recontratá-los de novo, porque eles enfatizam ou super enfatizam o poder da tecnologia. E várias vezes vocês veem várias histórias que está sendo promovido no mercado público, investidores e a realidade. E a realidade me dá muita esperança. Isso vai ser muito inteligente e vai ter valor no final. Essa última fala do Neil Hoyne é um ótimo gancho para o próximo tópico do universo de IA de hoje, o AI washing. Você já vai entender a relação. A Amazon fez manchetes em 2024 quando foi questionada sobre a sua tecnologia Just Walk Out, presente em lojas físicas Amazon Fresh e Amazon Go. O sistema prometia usar IA para detectar automaticamente os produtos escolhidos pelos clientes, permitindo que saíssem sem passar pelo caixa. Mas relatórios revelaram que cerca de 1.000 trabalhadores na Índia verificavam manualmente quase 3/4 das transações. A Amazon rebateu dizendo que os funcionários apenas revisavam o sistema, não substituindo a IA. Você lembra dessa história? Ela exemplifica muito bem o conceito de AI washing. Esse termo descreve as situações em que empresas exageram a quantidade ou as capacidades de IA em seus produtos e serviços. Elas aproveitam a definição ampla e nebulosa de IA para distorcer seu significado e atrair consumidores e investidores. O objetivo é fazer com que as ofertas pareçam mais avançadas do que realmente são. Só pela definição já dá para ver que o AI washing é um problemão. Primeiro, ele abala a confiança do consumidor na IA, tornando os usuários céticos em relação às afirmações do setor. Para investidores, dificulta a identificação de empresas genuinamente inovadoras e pode resultar na perda de oportunidades de financiar projetos que oferecem avanços tecnológicos reais.
Segundo, o AI washing cria expectativas infladas sobre o que a IA é atualmente capaz de realizar, levando empresas a estabelecer metas e objetivos irrealistas. Ele também aumenta o risco de violar leis existentes sobre transparência de fornecedores e divulgações de produtos. Por fim, muitas organizações têm usado a inteligência artificial para fazer layoffs, como a Amazon, o Pinterest e a HP. Essa prática também é uma forma de AI washing. Ok, agora você deve estar se perguntando: o que eu faço para evitar o AI washing? A orientação mais importante é sempre buscar evidências concretas de como a inteligência artificial é utilizada antes de contratar qualquer ferramenta. Pergunte ao fornecedor quais são os modelos ou bibliotecas de código usados. Preste atenção também se o produto depende de um modelo que é usado por outras ferramentas de IA. É bom também questionar o fornecedor sobre quais medidas a empresa toma em caso de vieses e alucinações. Se eles não tiverem um protocolo para lidar com isso, as chances são bem altas de que o produto não use realmente IA. E sempre mesmo, envolva o time de TI no processo de compra. Por fim, se manter atualizado sobre inteligência artificial é fundamental para identificar possíveis casos de AI washing. E você já pode colocar essa orientação em prática agora mesmo com o Giro de Notícias do Rodrigo Spínola, nosso especialista de IA. É o que você vai ouvir no próximo bloco. Essa foi uma das semanas mais intensas que eu já vi no mundo da inteligência artificial. E olha que eu vivo isso todo dia. Uma empresa de IA foi banida pelo governo americano por se recusar a deixar sua tecnologia ser usada em guerra sem limites. A OpenAI tomou o lugar dela em questão de horas. O ChatGPT está prestes a bater 1 bilhão de usuários semanais. A Meta está sendo processada porque os seus óculos inteligentes mandaram vídeos íntimos dos usuários para serem revisados por pessoas do outro lado do mundo. E um relatório novo mostrou que as profissões mais ameaçadas por IA não são as que a maioria imagina. Eu vou te contar tudo isso nos próximos minutos. Eu sou o Rodrigo Spínola, sou embaixador da Escola de IA da pós-graduação da PUC Paraná e toda semana eu acompanho de perto o que está acontecendo nesse mercado. E essa semana, em particular, teve movimentos que vão ter consequências por meses, talvez anos. Então, fica comigo para entender o que aconteceu. Vamos começar com um marco histórico. A OpenAI anunciou que o ChatGPT bateu 900 milhões de usuários ativos por semana. 900 milhões. Para você ter uma noção do que isso significa, a Europa inteira tem 750 milhões de habitantes. Ou seja, toda semana, mais gente usa o ChatGPT do que a população da Europa. E não é só isso. Eles já passaram de 50 milhões de assinantes pagos. Há 1 ano e meio eram 200 milhões de usuários semanais, hoje 900 milhões. Um crescimento de 350% nesse período. E o Sam Altman, CEO da OpenAI, ele já disse que cerca de 10% da população mundial usa algum produto deles. O que isso nos diz? O ChatGPT ele deixou de ser uma simples ferramenta de tecnologia, ele já se tornou um canal primário de informação e de trabalho, no mesmo nível, talvez, das redes sociais, talvez até maior pelo potencial. Então, se você tem um negócio, você é gestor de um negócio, você ainda não pensou como que a IA se encaixa no seu negócio, esse número deveria ser muito alarmante, mas esse é um mas importante. Essa mesma semana mostrou que crescer rápido não significa crescer sem polêmica, e é exatamente sobre isso que eu vou falar agora. Vamos lá, notícia mais importante da semana, talvez uma das mais importantes do ano no mundo da inteligência artificial, e eu preciso te contextualizar bem porque isso aqui vai ter impacto em todos os setores. Anthropic, que é a empresa que criou o Claude, um dos principais modelos de inteligência artificial do mundo, junto com o ChatGPT, ela foi fundada inclusive por ex-funcionários do OpenAI, que saíram justamente por discordarem da direção que a OpenAI estava tomando, e desde o início o Anthropic se posicionou como uma empresa focada em segurança. E é aqui onde a coisa fica séria. O Pentágono, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos, já usava o Claude em operações classificadas. Era a única IA autorizada a operar em ambientes secretos do governo americano, até que o governo pediu para a Anthropic mudar os termos do contrato e aceitar que a sua tecnologia fosse usada para qualquer finalidade considerada legal. Na prática, isso significava duas coisas: a possibilidade de usar IA para vigilância em massa de cidadãos americanos e a possibilidade de usar IA em armas autônomas, sem um humano tomando a decisão final. E a Anthropic colocou 2 linhas vermelhas: não para vigilância em massa e também não para as armas que operam sem controle humano, e se recusou a ceder. A resposta do governo foi imediata e brutal. O presidente Trump ordenou que todos os órgãos federais parassem de usar a Anthropic. E o secretário de Defesa, Pete
Hegseth classificou a empresa como um risco de segurança na cadeia de suprimentos, o que na prática significa que nenhuma empresa que faz negócio com o governo americano pode usar produtos da Anthropic. Basicamente uma sentença de morte comercial no setor público. E enquanto isso, do outro lado, horas depois, a OpenAI fechou seu próprio acordo com o Pentágono. O próprio Sam Altman admitiu publicamente que o timing foi ruim e que pareceu oportunista e descuidado. Ele disse que compartilhava das mesmas linhas vermelhas da Anthropic, mas adotou uma abordagem diferente, confiando que a lei existente já proibiria os piores cenários em vez de exigir cláusulas adicionais no contrato. A reação foi enorme. Um movimento de Quit GPT viralizou nas redes sociais, com milhões de pessoas dizendo que estavam cancelando o ChatGPT, e o Claude subiu para o número 1 da App Store americano, ultrapassando o próprio ChatGPT. E uma líder de robótica da OpenAI, a Caitlin Kalinowski, pediu demissão por princípio. Ela disse que vigilância de americanos sem supervisão judicial e autonomia letal sem autorização humana são linhas que merecem mais deliberação. Agora, por que essa notícia importa para você? Por que essa briga define o futuro das regras do jogo, né? Se as empresas que tentam impor limites éticos são punidas pelo governo e as que cedem são premiadas com contratos bilionários, o incentivo vai todo numa direção perigosa. A gente está assistindo em tempo real a definição de quem controla a IA mais poderosa do mundo e quais são os limites. Vamos lá. A Meta, dona do Facebook, Instagram, WhatsApp, ela vende óculos inteligentes em parceria com a Ray-Ban. São óculos que parecem normais, mas têm uma câmera, microfone e um assistente de inteligência artificial. Você usa, pergunta coisas, ele responde sobre o que você está vendo. Muito legal, né? O problema é que esses óculos gravam as coisas e uma investigação de 2 jornais suecos revelou que vídeos capturados pelo óculos, incluindo momentos íntimos, como pessoas se despindo, trocando de roupa, indo ao banheiro, né, estão sendo revisados por trabalhadores humanos no Quênia. São anotadores de dados, funcionários de uma empresa subcontratada que recebem cerca de $2 por hora para rotular esses vídeos e treinar a IA da Meta. E um desses trabalhadores disse aos jornalistas que a gente vê de tudo, né? Desde a sala de estar, a parte íntima das casas, e eu não acho que eles sabem, porque se soubessem, não estariam gravando. E aqui está o detalhe, a Meta diz que borra os rostos automaticamente, mas os trabalhadores no Quênia dizem que o sistema é bem falho, principalmente em poucas condições de luz, ou seja, dá para ver sim, né? Cartões de crédito, as senhas de banco, os usuários nem sabem que esses dados estão sendo enviados para servidores remotos, e a Meta já está enfrentando um processo coletivo nos Estados Unidos por propaganda enganosa. Os óculos estão sendo vendidos com frases como desenhados para sua privacidade, controlados por você, mas tem mais de 7 milhões de unidades que foram vendidas já em 2025, e o regulador no Reino Unido já abriu uma investigação também. Para quem trabalha com tecnologia, para quem está envolvido nesse mundo, essa história é um lembrete brutal. Quando o produto é grátis, ou barato demais, ou legal demais, você é o produto. E quando tem inteligência artificial envolvida, os seus dados não ficam parados no servidor. Eles alimentam modelos que vão impactar milhões de outras pessoas. E para fechar esse giro, uma notícia que deveria estar na mesa de todo gestor ou todo profissional que trabalha num escritório. A Anthropic, a mesma empresa da briga com o Pentágono, publicou um estudo inédito. Pela primeira vez, uma empresa de IA usou dados reais de uso do seu próprio modelo para mapear quais profissões estão sendo mais impactadas. Não é teoria, não é projeção, são dados do que as pessoas realmente estão pedindo para o cloud fazer no dia a dia de trabalho. E a surpresa é enorme. No topo da lista de profissões mais expostas não estão operários de fábrica, são programadores, com 75% das tarefas já sendo feitas por IA. Depois vem representantes de atendimento ao cliente, com 70% das tarefas. Digitadores e especialistas em prontuários médicos têm 67%. Analistas de marketing, 65%. Vendedores, 63%. Analistas financeiros, com 57%. Ou seja, a IA está vindo primeiro pelos empregos de escritório, não pelos de fábrica. Pelos profissionais mais educados, talvez os profissionais mais bem pagos, e não pelos menos qualificados. Mas o dado mais importante do relatório é esse. Existe uma diferença enorme entre o que a IA já consegue fazer e o que ela está de fato fazendo. Na categoria de computação e matemática, por exemplo, a IA poderia cobrir 94% das tarefas, mas hoje na prática ela só cobre 33%. Essa lacuna é o que os pesquisadores chamam de janela de transição, e eles avisam que à medida que essa lacuna diminuir, uma grande recessão para os trabalhadores de colarinho branco
é uma possibilidade real. Teve um estudo de Harvard que corrobora essa visão. Vagas para funções repetitivas caíram 13% desde o lançamento do ChatGPT. Ao mesmo tempo, vagas que exigem colaboração com o IA cresceram 20%. Para mim, a mensagem é muito clara. Se você é gestor ou se você é qualquer tipo de profissional hoje, a pergunta não é: será que a IA vai afetar o meu trabalho? Será que a IA vai afetar a minha equipe? Ela deve ser: quais tarefas a IA já faz melhor do que eu ou melhor do que o meu time? E o que a gente faz com isso? Porque quem responder isso primeiro vai liderar. Quem deixar isso para outro lado vai acabar ficando para trás. Essa semana mostrou uma coisa que eu venho falando já há muitos meses. A IA não está mais no futuro. Ela está aqui, ela está agora, ela está mexendo com empregos, ela está mexendo com ética, com privacidade e com o poder das maiores potências do mundo. A velocidade que está acontecendo é sem precedentes. Então já fica de olho aqui para não perder as próximas novidades. Toda semana eu trago aqui para você tudo que está acontecendo nesse mundo de inteligência artificial. Te vejo na semana que vem. Para encerrar o episódio de hoje, vamos com uma frase dita por Neil Hoyne durante o evento da Escola de IA da Pós-PUC Paraná Digital. Escuta só, a melhor tomada de decisão na era da IA é aquela em que o ser humano sabe exatamente o que delegar e o que guardar para si. Profundo, não é mesmo? Uma ótima lição para levarmos para os próximos 15 dias. Muito obrigada por ouvir o podcast Universo de IA. Ele foi trazido até você pela Escola de IA da Pós-PUC Paraná Digital. Quer saber mais sobre o projeto? Acesse www.posdigital.pucparaná.br. Repetindo, www.posdigital.pucparaná.br. Conta pra gente o que você achou do episódio nos comentários e até a próxima!